Olá, eu sou o Max, gestor de integrações aqui na NS Tecnologia, e hoje eu vou gravar um vídeo bem importante que é para o nosso parceiro que está iniciando o processo de integração aqui para usar algum produto nosso, tanto a API de NFE, NFCE, CTE, o MDFE, ou o próprio DDFE, que é o download dos documentos emitidos contra o CNPJ. Eu vou passar aqui informações essenciais, e que podem ajudar muito você no processo de integração nessa primeira fase, onde você precisa saber onde está a nossa documentação, qual é a primeira coisa que precisa ser feito, o que nós temos de opções disponibilizadas em nossas APIs. Nós temos uma ferramenta de documentação, uma página que se chama o Compass, que tem toda uma estrutura e tem toda a documentação dos nossos projetos aqui bem organizado dentro do Compass. Então eu vou entrar aqui na parte pública. Entrando na parte pública, aqui na abinha lateral ou aqui no menu, tem a documentação de todos os nossos projetos, NFE, NFCE, CTE, o BPE, o bilhete de passagem, o MDFE, o SAT tem também, todos eles. Eu vou entrar aqui na aba de NFE e vou demonstrar um pouco para vocês o que a gente tem hoje dentro da nossa API de NFE. Então, clicando aqui na abinha de NFE, a gente entra na primeira opção, que é consumindo NS-NFE. Temos aqui os primeiros passos iniciais, que a gente sempre aconselha o pessoal a ler, que é bem importante, principalmente para aqueles que ainda não conhecem, nunca utilizaram requisições HTTP, nunca utilizaram esse mundo de APIs. É importante dar uma lida até para entrar por dentro, tá conhecendo um pouco mais do que são as APIs. Depois vamos aqui para a próxima abinha, que já vem focado na emissão de NFE. Aqui nessa estrutura está bem explicado como que é o processo de emissão na nossa API de NFE. O processo de emissão funciona da seguinte forma: você vai gerar um JSON, um XML ou os dados em formato texto e vai enviar para a nossa API. Basicamente, o primeiro passo é esse: envio dos dados para a API. Você tem uma URL específica para enviar esses dados, o formato de envio é POST na nossa API, REST, Então, assim, você vai enviar os dados, nós temos a documentação, temos exemplos aqui do que tem que ser enviado. Aqui na documentação temos até um exemplo dessa chamada nas três opções, XML, JSON e TXT. E depois aqui já temos o retorno do que a API pode devolver. Um envio com sucesso, a nossa API retorna então o status 200, o motivo e o NS-NREC do documento. Ou se tem algum erro contra o esquema, o que seria um erro contra o esquema? Seria um erro na validação estrutural dos dados que estão sendo enviados. Por exemplo, se o JSON não está gerado da maneira correta, se não tem os campos necessários, então já tem uma validação prévia trazendo esses erros aqui para você acertar no seu sistema e depois enviar ele correto. Mas basicamente o processo é esse: envia os dados, nós retornamos o NS-NREC do documento. Esse NS-NREC você vai usar depois para fazer o segundo passo da emissão, que é o status do processamento da NFE. Você vai gerar um novo JSON, passando aquele NS-NREC que nós disponibilizamos no envio dos dados, passando o CNPJ do emitente e o token de acesso. Mas o que é o token de acesso? Esse token nós disponibilizamos para o parceiro sempre quando ele fecha uma nova parceria conosco, que ele nada mais é do que a identificação sua na API. Então, cada requisição, cada método, tudo que for ser consumido pela nossa API, tem que ser enviado o token para a gente estar sabendo que é você que é o nosso parceiro que está usando a API. Então, basicamente, colocou o NS-NREC, gerou o JSON, mandou para essa nova URL do status do processamento e nós vamos retornar dizendo se a nota foi autorizada, um retorno com sucesso, ou não, se ela foi rejeitada, se ela teve uma rejeição da Cefaz ou não. Se a nota foi autorizada, ela vai retornar a chave do documento, o protocolo de autorização, o motivo dizendo que foi autorizada
a data do recebimento da Cefaz desse documento e também já disponibilizamos um XML, o XML autorizado desse documento. Basicamente, aqui já se encerra o processo de emissão e depois pode ser feito também o download do documento ou não, dependendo se o parceiro tem uma impressão própria dele, né, já um formato de DANF dele específico, ele pode só autorizar o documento, pegar esse XML e gerar a própria DANF dele. Vamos pensar no cenário completo. Então você emitiu, recebeu o NSN-REC, fez a consulta, recebeu o retorno de autorizado e agora você quer fazer o download do documento. Então, seguindo os passos aqui, você vai gerar um novo JSON, né, colocando a chave do documento autorizado, o tipo, o TPDown, que é o tipo de download, né, temos aqui especificado na documentação, se eu quero só o XML, só o JSON, só o PDF, ou se eu quero o XML e o PDF, por exemplo, você pode determinar através desse campinho TPDown. Digamos que eu quero então o XML e o PDF, passa o XP e ele vai retornar então o XML e vai retornar uma base 64 do PDF, né, onde você vai receber essa base 64, fazer um convert, né, nessa base 64 e gerar o PDF e abrir na tela para o seu cliente. Basicamente, então, esses são os 3 passos de emissão. É isso que o seu sistema vai fazer por debaixo dos panos. Esse mesmo processo pode ser feito via Postman também, né? Eu não tenho meu sistema funcionando ainda, mas eu quero já autorizar um documento. Você pode baixar o Postman, que é uma ferramenta que faz a comunicação com APIs, e fazer esse processo totalmente manual, né? Claro que parte do princípio que você já tem esse JSON gerado ou XML com as informações que você quer enviar para a Cefaz. Basicamente, então, o processo de emissão é esse, pessoal. Depois nós temos todos os eventos disponíveis, evento de cancelamento da NFE, temos carta de correção, temos a consulta de situação também. Eu vou abrir aqui o cancelamento. Cancelamento também funciona no mesmo processo. Você vai gerar um JSON com as informações básicas que precisam gerar o cancelamento, chave do documento, tipo de ambiente, a data desse evento, o protocolo da nota, protocolo de autorização e também a justificativa, né, dizendo por que eu quero cancelar esse documento. Vai enviar para a API através dessa URL aqui e nós vamos retornar se foi autorizado ou não esse documento e logo após já pode fazer o download, né, desse evento também. Então, aqui o cancelamento, depois a carta de correção, funciona da mesma forma também, só enviando para uma outra URL, gera-se o JSON também. Depois temos a consulta de situação, onde você pode consultar diretamente na Cefaz e saber se um documento foi autorizado ou não. Você vai passar o CNPJ da licença, vai passar a chave dessa nota que você quer verificar diretamente na Cefaz, o tipo de ambiente e a versão que ela foi emitida. Vai enviar para essa URL aqui também, através do método POST. Nós vamos retornar para você dizendo todo o retorno de autorização dessa nota e dizendo também se ela tem eventos ou não. Aqui está o formato do retorno. Então essa é a consulta de situação. Temos também download de eventos, que eu já comentei anteriormente. Temos também download de inutilização e a própria inutilização, né, onde você vai gerar um JSON também com os dados da inutilização, o CUF do emitente, né, no caso aqui 43, o tipo de ambiente, o ano que você quer fazer essa inutilização desses números, o CNPJ do emitente, a série e o início e o número final que você deseja inutilizar e também uma justificativa. Vai também enviar para a API uma URL específica e nós vamos retornar para vocês dizendo se foi autorizado ou não com sucesso. Basicamente, então, a emissão e os eventos são esses. Depois nós temos também várias outras rotinas, pessoal, que ajudam muito no processo de utilização diária da API. Aqui uma delas que é, por exemplo, o cadastro de contribuinte, né? Digamos que você quer consultar o endereço e os dados de algum emitente, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. A pessoa jurídica é através do CNPJ e a pessoa física, a Cefaz tem liberado
com o CPF apenas para produtor rural. Se você tentar fazer a consulta de contribuinte de uma pessoa consumidor final, você não vai conseguir, né? Porque a Cefaz não tem liberado essa opção. Mas tanto para contribuintes que utilizam CNPJ, que são empresas, têm CNPJs, ou produtores rurais, você consegue estar utilizando o cadastro de contribuinte, onde você vai gerar um JSON também com as informações que você tem dele, o IE ou CPF, né, ou o próprio CNPJ, vai passar o F que ele se encontra e nós vamos retornar para você os dados dessa pessoa, né, através da IE, do CNPJ, da UF onde ela se encontra, o endereço onde é que fica a empresa, a razão social, todos os dados dela, né? Então essa é a opção de cadastro de contribuinte. Seguindo, nós temos uma outra opção que é a consulta do status do web service da Cefaz. É uma consulta onde nós disponibilizamos, onde você vai gerar um JSON também, para saber se aquela Cefaz, aquela UF, se a Cefaz está em funcionamento ou não. Então você pode saber em tempo real se está funcionando a emissão de documentos naquela UF ou não. Então é uma opção que às vezes o pessoal usa para saber, né, se está tudo certo que você faz, mas fica a critério de cada um. Não é uma exigência fazer toda vez essa validação. Temos também o envio de e-mail diretamente pela API de NFE, onde você vai gerar um JSON também, vai gerar esse JSON passando a chave do documento e uma lista de e-mails para quais destinatários você deseja enviar esse e-mail. Claro que para fazer isso, lá no painel administrativo, que eu vou mostrar depois, precisa ter configurado um servidor de e-mail para aquele emitente, né? Para esse emitente de onde você está tentando fazer esse envio. Mas depois eu vou estar demonstrando ali como é que faz isso. Mas basicamente, então, temos essa rotina também de envio de e-mail pela API. Temos também uma outra opção que se chama gerar PDF a partir de um XML na API de NFE. Essa opção é que, digamos assim, você tem um XML do ano passado, por exemplo, e agora você quer gerar a impressão dele, você pode consumir essa URL, passando apenas o XML que você tem, e você consegue receber a base 64 dessa impressão e estar visualizando na tela para o seu cliente. Temos também a geração de XML na API de NFE. Digamos que você tem a emissão através de arquivo texto, né, e não tem essa opção no seu sistema de geração de XML. Você pode enviar esses dados no formato texto e nós retornaremos para você um XML, né, formatado e certinho para você depois manipular e fazer o que quiser com ele. Temos também uma outra opção bem interessante que é a listagem de NS/NREC. Como eu mostrei no primeiro processamento, toda nota emitida na API, ela gera o seu NS/NREC. Digamos que você queira consultar todos os NS/NRECs que foram emitidos através de uma chave, de um documento, né? O documento número 50, por exemplo. Eu quero saber todos os NS/NRECs que eu processei na API, o que foi retornado dele, se foi autorizado, se não foi, se teve rejeição ou se não teve. Então você vai gerar um JSON passando a chave da nota e nós retornaremos para você, através dessa chave, todos os NS/NRECs que foram processados na API. Né? Então é uma opção bem importante para a localização de documentos na nossa API. E temos também a prévia, né, que é outra opção bem interessante, que é uma emissão sem ser enviado para a Cefaz, né, a grosso modo dizendo, onde você vai enviar os dados para nós e nós iremos retornar o PDF desse documento. Esse PDF ele é um PDF antes de ser enviado para a Cefaz. Muitas vezes o cliente ele quer dar uma olhada na nota, quer ver quais os dados que tem naquele documento. Então você pode usar essa opção, gerar prévia, exibir o PDF na tela para ele e depois, se ele aprovar, aí sim autorizar esse documento na Cefaz. Eu vou fechar um pouco aqui das minhas abas e vou estar demonstrando agora outra opção bem importante, que é o painel administrativo. Nesse painel, você precisa cadastrar as licenças que você vai emitir na nossa API. Então eu vou logar aqui no meu painel administrativo. Ele tem algumas informações bem importantes aqui dos projetos, né? Os projetos que você está utilizando, tem um gráfico aqui.
E aqui funciona a parte de cadastramento das licenças. Clicando aqui em cadastrar novas licenças, você vai cadastrar a licença desse seu cliente e depois você vai, cadastrando essa licença, você vai colocar as informações ali de razão social, vai adicionar o CNPJ do parceiro. Eu vou consultar aqui um CNPJ de NFE para estar demonstrando para vocês. Deixa eu só fazer um filtro aqui, NFE, e pesquisar. Aqui já é uma licença que já está cadastrada, ó, no ambiente de produção. Eu vou clicar em editar e aqui nas edições, cada aba você vai estar preenchendo as informações necessárias. Em especial aqui na aba adicionais, onde você consegue enviar o CNPJ, o certificado digital do seu cliente, porque toda a emissão precisa ter o certificado dele, tanto para NFE, NFC, CT, qualquer documento. A configuração de servidor de e-mail, que eu comentei também. E se você quer colocar um logotipo lá no seu DANF da NFE, você pode armazenar aqui também e deixar salvo. Depois disso, salva as informações e ok, aí você já pode realizar suas emissões dos documentos. Então, basicamente, o painel administrativo serve para você cadastrar licenças, gerenciar, tem uma listagem aqui de certificados que estão vencendo, né? Você consegue restaurar licenças excluídas também e você também consegue liberar novos usuários para estarem usando o próprio painel e também o nosso portal DFE. Eu vou estar demonstrando agora o portal DFE, que ele é uma ferramenta onde você pode consultar os documentos emitidos nas nossas APIs. Eu vou logar aqui no nosso portal, já na nova versão do nosso portal DFE. Vou clicar aqui na abinha selecionar o projeto que eu desejo, que é NFE. Vou vir aqui em consultas. Vou colocar o CNPJ do meu emitente aqui. Já selecionei ele e vou puxar todas as notas que eu tenho aqui de um período do mês. Então, pessoal, aqui já carregou também os documentos. Eu posso estar fazendo download desses XMLs, né? Então, é uma ferramenta bem importante, onde a gente tem o download em massa dos XMLs mensal, temos agendamento de envio dos e-mails. Você pode deixar configurado para todo final do mês estar enviando para o computador da empresa esses XMLs. Então, é uma ferramenta bem importante e bem usada pelos nossos parceiros também. Se o documento foi cancelado, ele aparece que foi cancelado aqui também, uma cor diferente. Então, assim, pessoal, basicamente, num processo inicial de integração, é isso que eu queria estar demonstrando para vocês. Todas as funcionalidades que nossas APIs dispõem, né? Nós temos também exemplos de código em várias linguagens, onde pode estar ajudando você a estar integrando de forma mais rápida, a fazer essa emissão na nossa API de forma mais rápida. Temos em C#, em Delphi, em Java, em Python, no VB6, temos em PHP também, em várias linguagens aí mais atuais do mercado, JavaScript também, para facilitar esse processo de integração. Claro que esse código pode ser totalmente editável, manipulado, a gente passa para o cliente esse código fonte, ele pode estar alterando e fazendo as modificações que ele achar necessário, né? Mas ele ajuda muito nesse processo de integração. Então eu acho que eu já demonstrei um pouco do que nós temos, pessoal, do que principalmente a nossa API de NFE tem, mas basicamente então essas rotinas que eu expliquei servem também para as ferramentas as APIs de CTE, de MDFE, de BPE, todas elas têm essas mesmas rotinas e que são bem importantes para você que é nosso parceiro. Então, você que está integrando, é bem importante ter assistido esse vídeo até o final. Eu agradeço e até a próxima. Grande abraço!